Fala galera da Underline, aqui é a Neiliane Freitas e o nosso tema de hoje será 4 dicas para manipular dados. Bora lá? E antes de começar o vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Ative as notificações aqui no sininho. Não deixe de dar o seu like, que é para o YouTube saber que esse assunto é relevante e continuar colocando nos destaques aqui, ok? Então vamos lá. Hoje o nosso tema vai ser dicas de manipulação de dados. Mas antes de eu falar essas dicas, nós precisamos abordar duas coisas. A primeira, o que é que são dados? Dados, eles são códigos que podem ser representados entre um ou mais significados de um sistema que isoladamente ele não representa nenhum tipo de conhecimento. E qual a diferença entre dados e informação? Os dados ele não têm nenhum tipo de fator de processamento, são apenas meros números, enquanto as informações elas são a análise desses dados. Ou seja, as informações ela passa por uma transformação daqueles determinados dados até chegar naquele ponto relevante de conhecimento para você poder atingir aquele determinado objetivo, ok? Então vamos lá, vamos destacar aqui 4 dicas. A primeira, interpretação de dados é muito importante quando a pessoa é analista, quando a pessoa é até mesmo um estudante. A primeira coisa a ser analisado é a interpretação de dados. O que é isso? Nessa interpretação de dados, eu vou exatamente focar na solução do meu problema. Qual é o objetivo que eu devo fazer em relação àquilo ali que eu quero manipular? Vou dar aqui um exemplo. Vamos supor, numa empresa eles querem saber por que o mês de abril e maio um determinado produto X não teve aquele aumento ou teve um prejuízo de caixa, o que é que foi que aconteceu ali? E aí a empresa te chama, você como analista ou até mesmo um analista de fora para você poder pegar essas métricas e avaliar. Então o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou interpretar dentro daquilo que ele me perguntou? Vou ter que analisar meu fluxo de caixa, vou ter que analisar os meus clientes, vou ter que analisar como é que está a questão dos produtos, da relevância da questão das vendas. Então vou pegar várias métricas, fazer a interpretação do que aquela empresa quer para eu poder processar e transformar eles em informações. Segundo item, você vai pegar os dados e ver se eles são quantitativos ou se eles são qualitativos. Qual a diferença dos dois? Os quantitativos, eles são números objetivos. São números que já estão presentes lá naquele determinado banco de dados, naquela determinada planilha do Excel, já está lá tudo bonitinho, processado dentro do banco. E os qualitativos, o que é isso? É quando você vai precisar pegar uma análise de fora. Por exemplo, eu preciso de comentários, opiniões, para você poder fazer ainda essa métrica externa e avaliar a partir de números externos, certo? Então é muito importante você saber a diferença entre os dois, o quantitativo e o qualitativo. E beleza, como é que eu vou fazer isso tudo? Já interpretei, já vi se era quantitativo ou qualitativo e agora o que é que eu preciso fazer? As ferramentas que eu vou utilizar para manipular esses dados. Então, 2 ferramentas que é o que nós vamos trabalhar aqui, dentro da Underline, que é Power BI e o Excel. E o que é que o BI faz em relação a isso? O que é o BI? Muitas pessoas ainda têm dúvida do que é que significa esse termo. O BI ele significa inteligência nos negócios, que vem do termo em inglês Business Intelligence. E você atribui exatamente utilizando a inteligência artificial ao seu favor. Então o papel do BI é exatamente levantar, armazenar, tratar todos os dados em informações. Então, ele tem um papel fundamental, essas ferramentas, para que você consiga manipular esses dados. Quarta dica. A quarta dica vem em questão do compartilhamento.
O compartilhamento dos dados, você pode fazer isso de uma maneira online, dentro até mesmo do Power BI, em que você vai estar determinando que outros líderes de setores também possam avaliar essas informações que você tratou, para que eles possam ver se ainda mantém algum erro, se ainda continua com algum erro, ou o que pode ser melhorado dentro daquela métrica. Então é muito importante que tenha 2, 3 ou 4 pessoas avaliando isso a mais, tá? E uma dica bônus aí que eu vou dizer para vocês: trabalhem com hipóteses. Como assim trabalhar com hipóteses? Se você está vendo, está acontecendo algum problema, você está vendo que tem uma oportunidade de ser melhorado algo dentro da empresa, o que é que você vai fazer? Trabalhe com um levantamento de dados. Então você viu aquilo ali, você pode estar começando a levantar aqueles dados numa tabela, num banco de dados. Isso aqui pode ser melhorado, ou isso aqui está acontecendo por conta desse problema. E aí você coleta esses dados para fazer um levantamento futuramente dessas informações. Não fique na questão do achismo para você deixar para trabalhar nisso eventualmente quando a tua empresa estiver num prejuízo, tá? Então, quando você vê que aquilo ali já pode ter um levantamento de dados porque você está percebendo alguma coisa diferente, não deixe de ir lá fazer esse levantamento, porque vai ser muito melhor para a análise da tua empresa, tanto da tua empresa, o teu pequeno negócio, como a tua empresa onde tu está trabalhando, certo? Então, nosso vídeo fica por aqui. Espero ter gerado valor para você e ter te fornecido algumas informações para o teu conhecimento.